Módulo 4. Seu novo estilo de vida. Capítulo 6. Nossa disposição para ofertar. 2 Coríntios 9, 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Em determinada ocasião, Jesus se colocou diante do gasofilácio, observando com quanto as pessoas estavam contribuindo. Ele não se impressionava quando ricos depositavam grandes quantias, mas chamou a atenção de seus discípulos quando uma viúva pobre entregou 2 moedas. Creio que o que chamou a atenção de Jesus foi o compromisso dela, o seu coração para com o reino de Deus. Ela ofertou, mesmo sabendo que não possuía sobra alguma. O exemplo da viúva nos faz pensar que nossa contribuição, seja qual for, para o reino de Deus, deve ser fruto de um coração grato e do zelo pela obra do Senhor. Não fiquemos esperando ter muito para contribuir. A Bíblia nos alerta que quem não é fiel no pouco, não será também no muito. Quando damos um passo de fé e ofertamos, estamos semeando algo no reino do Espírito. Isso tem poder de quebrar o ciclo da pobreza na nossa vida. Ofertar é uma poderosa arma espiritual. Jesus mesmo disse: é mais bem-aventurado dar do que receber. Se acreditarmos nessas palavras de Jesus, buscaremos constantemente oportunidades para contribuir. A Bíblia também deixa claro que é Deus quem nos dá pão e semente. A Bíblia diz isso porque parte do que recebemos de Deus é pão para nosso alimento e satisfação. Outra parte é semente para ser plantada. Assim, poderemos ter o que ofertar na casa de Deus continuamente. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo e a fazer a pergunta: Senhor, o que é semente e o que é pão? A resposta para essa pergunta é importante, porque algumas pessoas querem colher abundantemente, mas a semente com que semeiam é pouca. Além disso, semeiam com um sentimento de fardo, não com alegria. Conseguimos imaginar um agricultor chorando, reclamando porque precisa semear? Claro que não. Isso não faria sentido. Isso nos faz concluir que nossa contribuição, semeadura no reino de Deus, deve ser feita de forma espontânea e alegre. Alegria por contribuir, alegria por ser parte da manutenção da igreja. Alegria também porque cremos que, se semeamos, teremos para colher. Em sua sabedoria, Deus instituiu uma forma de contribuição que seria justa e suficiente para toda a casa. Uma que seria proporcional à condição financeira de cada um. Se alguém não tivesse nenhuma renda, não contribuiria, mas aquele que tivesse uma situação melhor o faria, ofertando mais. A essa forma de contribuição, a Bíblia dá o nome de dízimo. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que nós, como cristãos e membros da igreja, devemos entregar nosso dízimo. Devemos fazer isso na igreja local onde fazemos parte. O dízimo corresponde a 10% de nossa renda. Ele não é dado em troca de bênçãos, porque já somos abençoados. Ofertar ou não o dízimo é uma questão de entendimento, de coração e, acima de tudo, de fé. Em nossa igreja local, temos a expectativa de que todos os membros contribuam com o dízimo. Porém, as pessoas são livres para fazê-lo ou não. Independentemente disso, não fazemos acepção de pessoas. Apenas pedimos que não sejam contra o dízimo, que não tentem arrumar desculpas para justificar a não adesão a ele. É comum
alguns dizerem que na nova aliança, na graça, o dízimo é uma prática arcaica, pois era algo do tempo do Antigo Testamento. Isso não é um entendimento correto. O próprio Jesus reforçou o ensino a respeito do dízimo, advertindo-nos que deveríamos fazê-lo com um coração consciente, como diz em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Fato é que a nova aliança é superior à antiga. Na antiga, somos ensinados que não devemos cometer adultério. Conforme a nova aliança, então, nem devemos olhar com luxúria para uma mulher. Portanto, se aplicarmos o mesmo princípio ao dízimo, deveríamos dar mais agora do que fomos instruídos na velha aliança. Importante ressaltar que o dízimo teve início antes da velha aliança. A primeira menção a alguém que o tenha dado foi, não surpreendentemente, Abraão. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Curiosamente, em Gênesis, podemos verificar duas coisas muito importantes na fé cristã: pão e vinho, que representam a ceia e o dízimo. Abraão dá o dízimo e recebe pão e vinho do sacerdote. Isso aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Foi repetido por Jesus na última ceia, com os discípulos, e continua acontecendo em nossos cultos ainda hoje. Da mesma forma, continuamos também entregando o dízimo, como uma atitude de fé, generosidade e compromisso para com o reino de Deus. Somos extremamente gratos aos membros de nossa igreja que decidem se tornar dizimistas. Somos gratos àqueles que são fiéis e contribuem mensalmente. É graças à contribuição deles que podemos continuar fazendo a obra de Deus. Com certeza, do Senhor virá a recompensa, afinal, Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Não podemos vencê-lo no dar, Ele suprirá cada uma de nossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 17 a 20. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de nossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.